Biblioncast apresenta Passeio pela Literatura Brasileira. Este podcast tem a apresentação e curadoria de Josélia Aguiar, jornalista, escritora e doutora em História pela USP. Na virada da década de 1970 para a de 1980, uma cena de poesia é vista no Rio de Janeiro pela ensaísta e crítica literária Heloísa Teixeira, que antes assinava Buarque de Holanda. Uma pensadora extraordinária que nos deixou recentemente. Essa foi a chamada geração mimeógrafo, e ela reuniu, numa antologia que marcou época, 26 poetas de várias idades e que, de algum modo, estreavam em editora naqueles anos. Recentemente, em seu trabalho incansável de observar as vanguardas, Elô, como era chamada, organizou outra antologia, essa chamada 29 Poetas Hoje, somente com poetas mulheres. O volume, de viés declaradamente feminista, abrange a produção de norte a sul do país. Para conversar sobre essa cena literária dos anos 70 e 80 e também da cena literária atual brasileira, nós reunimos dois convidados agradabilíssimos, inteligentíssimos e que eu tenho muita alegria de conversar aqui. Em ordem alfabética, nós temos a poeta Adelaide Ivanova, nascida no Recife e hoje vivendo em Berlim. A sua produção abrange também a fotografia, com exposições em diversos países. No começo, ela editou um zine anarcofeminista. Começou a publicar livros. O Martelo, de 2018, ganhou o Prêmio Rio de Literatura. E, entre outros trabalhos, o mais recente é Asma, volume com que venceu o Prêmio APCA de Poesia em 2024. Ao seu lado, também poeta, crítico e professor, Ítalo Morricone, carioca, que tem uma formação que passa pelas ciências sociais e as letras, e teve trajetórias como professor na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e também na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Na UERJ, o Ítalo também foi editor, e ele vai falar dessa experiência, né, como editor também de poesia. Entre seus trabalhos, nós temos Como e Por que Ler Poesia Brasileira do Século XX, tem um retrato biográfico da Ana Cristina César, o Ana C., O Sangue de uma Poeta, organizou o volume com a correspondência de Caio Fernando Abreu, Cartas, e recentemente textos críticos seus foram reunidos no volume Literatura, Meu Fetiche. Ítalo, eu queria começar a conversa com você. Vai ser ótimo que o ouvinte entenda essa cena literária que a Elô observa ali no final da década de 70, começo dos anos 80. Explicar para quem está ouvindo e não teve ainda informação o que foi exatamente uma geração mimeógrafo, quem que estava nessa antologia. Conta um pouco como que você também, de alguma maneira, observou isso tudo. Bom, em primeiro lugar, queria dar um alô, né, para agradecer o convite, estar aqui junto da Adelaide também, que eu já conhecia de leituras e de nomes e de fama, e agora estamos todos juntos aqui. Bom, eu me considero um personagem dos anos 70, e às vezes me sinto até um pouco dinossauro, né? Muito interessante ver que aquela experiência dos anos 70 precisa ser recuperada historicamente, né? A Elô realmente teve um papel central numa certa institucionalização inicial de uma geração que ficou sendo conhecida como geração mimeógrafo. Por que mimeógrafo? Porque é uma geração de poetas, Chacal, Charles Peixoto e vários outros que estão na antologia 26 Poetas Hoje, que não queria participar do mercado editorial e não sentia espaço para participar desse mercado editorial. E aí começou algo que depois se tornou prática de várias gerações seguintes, né? A gente pode dizer que, num certo sentido, o zine, né, dos anos 80, 90, é um herdeiro daquele processo do mimeógrafo, né? Que era, você fazia livros simplíssimos, às vezes eram muito bonitinhos, mas eram bastante artesanais, e você ia para a porta do teatro, para os bares, e vendia ali na porta do teatro. Então, geração mimeógrafo é basicamente isso, né? Tinha isso no Brasil inteiro, mas a do Rio de Janeiro ficou muito consolidada devido à antologia da Heloísa Teixeira, né? Então, esse foi o processo. Vinha lá desde antes, talvez uma data marcante seja 72, que é o livro Preço da Passagem, do Chacal, né? Que tinha toda uma ligação já com o grupo tropicalista, o Ali Salomão, que está na antologia da Elô também, né? E aí a Elô resolveu colocar esses poetas todos no livro. Ela tinha um combate pessoal
contra a ideia de que nos anos de chumbo, que era aquele apogeu da ditadura, havia um vazio cultural. Então ela e Zuenir Ventura, que é uma outra pessoa de memória querida, né, resolveram combater a ideia de que estávamos num vazio cultural e escolheram justamente aqueles jovens cabeludos e alguns professores da USP, como Roberto Schwartz, a própria Zulmira, né, e fizeram antologia. Eu sou um pouco um primo distante porque eu acompanhava isso de Brasília, onde eu morava, né, e você tinha suplementos, na época, os primeiros periódicos, suplementos alternativos, eu colaborava um pouco com o suplemento da Tribuna da Imprensa, então eu acompanhava. Tinha também as exposições do Afonso Romano de Santana, a ex-poesia, que eu não sei se foi a primeira vez na história do Brasil, mas eram os varais, né, lá na PUC, com esse grupo todo, né, Cacaso, né, que era professor também. E a Elô juntou tudo. Quando eu cheguei ao Rio, que eu me tornei, por circunstâncias pessoais, amigo da Ana Cristina César, eu acompanhei esse buchicho, né, 75, 76. Todo mundo falava que a Heloísa Buarque de Holanda, que era aquela professora de vanguarda da UFRJ, ia fazer uma antologia desse grupo, né? Então o processo começou assim, né? Uhum. Como é que esse grupo se relacionava com poetas como Drummond, Cabral? Lembrando aqui que a gente teve um episódio sobre os 4, né? Drummond, Cabral, Bandeira e Cecília. Uhum. Havia uma leitura e um reconhecimento de uma tradição por parte dessa geração? Com certeza, né? Havia uma leitura que a gente pode até dizer o seguinte, a gente pode dizer que uma característica central dos poetas da geração 70, da geração mimeógrafo, era o fato de terem como seus referenciais literários fundamentais os grandes poetas modernistas brasileiros. Nesse sentido, eles são muito diferentes do contexto atual, que começou lá mais ou menos nos anos 90, onde você tem uma dispersão de referências, né? E poetas estrangeiros que foram sendo... Acho que uma característica atual é assim, como que se descobrem poetas estrangeiros, como traduzem-se, né, poetas estrangeiros. Naquela época, não. E também era uma época da explosão do Oswald de Andrade. Para além de Drummond, que era uma coisa assim, incontornável, como a Ana Cristina César disse, né? Como é possível escrever poesia depois de Drummond e depois de Cabral, né? Mas você tinha essa explosão do Oswald de Andrade, onde se juntam duas vertentes da época. Uma vertente era o concretismo paulista, porque foi o Haroldo de Campos que publicou um livrinho chamado Nossos Clássicos sobre o Oswald de Andrade, né? E que foi, digamos assim, deglutido pela geração desses jovens meio ripongas cariocas. Então, realmente, a referência. Agora, tem a referência da música popular, quer dizer, eu diria que mais importante ainda do que um Oswald de Andrade foi um Caetano Veloso, né? A alegria da Prova dos 9 veio por onde? Veio pela Tropicália ou veio pelo Oswald de Andrade? Mas ela veio, e ela veio também como algo revolucionário, porque era um regime de ditadura, de repressão, todos conviviam com episódios pesados de repressão, né? E, de repente, celebrou-se, né, a alegria, né, e a liberdade, né? Essa cena da poesia concreta, de alguma maneira, também influenciava essa... Não, eu falei, né, que foi engraçado, porque quem, digamos assim, jogou Oswald de Andrade na cena foi Haroldo de Campos, mas havia uma clara distinção entre o formalismo dos concretistas, a erudição concretista e o clima da geração marginal. O clima da geração marginal era desbunde, foi uma poesia do desbunde. Você pode dizer que a experiência relatada nas principais obras dessa época é realmente uma experiência de desbunde. A própria Ana Cristina, que é mais assim culta, digamos, né, ela relata exatamente uma subjetividade feminina que está um tanto ou quanto atarantada de tudo que está se oferecendo para ela, e ela tem que agarrar aquele mundo com as mãos, né? Então havia um cisma, sabe? Um triângulo. De um lado você tinha a geração carioca, né, que era de bar, era de praia, era de mimeógrafo, essa sim era de mimeógrafos. Você tinha os concretistas que para os cariocas eram assim engravatados demais, mas eram vanguardistas, mas eles tinham aquela coisa dogmática. E você tinha também os sociológicos, né, que a Elô incluiu na antologia, que o Roberto Schwartz era um poeta mais ligado à questão sociológica. Então essas vertentes, elas estavam bastante conflitivas. E você tem esse esforço da Elô de juntar tudo, e depois, com o tempo, eu acho que esses conflitos se diluíram completamente, entramos numa fase eclética e hoje uma fase de liberdade completa, onde tudo entra como dado de repertório, né? Mas o cenário era mais ou menos esse. Perfeito.
Adelaide, eu quero já perguntar para você como é que foi estar nessa coletânea organizada pela Elô, 29 poetas hoje, né? E eu sei que você teve uma interlocução com ela, quer dizer, um outro momento do país, um outro momento da cena literária e ela organizando essa nova onda, né, de alguma maneira. Primeiro que foi difícil. Bom, peraí, calma. Vamos fazer como minha avó ensinou. Obrigada pelo convite, Ítalo. É muito bom estar aqui contigo hoje, Josélia também. Primeiro que foi uma surpresa que Heloísa, na época Heloísa Buarque de Holanda, sabia que eu existia. Vamos começar por aí. E aí o contato da internet, né? Eu já morava em Berlim nessa época. E aí o contato na internet possibilitou que a gente trocasse muitos áudios e conversasse muito pelo Zap, na época que ela estava fazendo as pesquisas para o que viraria esse livro. E foi muito gratificante e emocionante perceber o interesse de uma pessoa como ela naquilo que eu tinha para trocar com ela, né? Que eram essas poetas que eu ia cavocando na internet para o zine, né, que eu editava entre 2016 e 2018. Eu editei esse zine anarcofeminista e fazia pesquisa de poetas que moravam fora do assim chamado eixo Rio de São Paulo e queria muito encontrar, né, essas vozes que estavam também fora do litoral nordestino e fora das capitais do norte. E ela estava interessada em saber disso, né? Não era só ela não, você vê que assim como tu falasse muito bem na entrada, Josélia, ela sempre interessada nas vanguardas e não era um interesse performativo, assim, né? Ela estava mesmo afim e a gente trocou muito. E foi muito bom ver também que ela achava massa que o zine tinha uma estética punk, como o Ítalo falou, né? Toda essa geração que veio depois da geração mimeógrafo se inspirou ou era até sem saber contaminado dessa influência. E aí a gente fazia o zine, eu imprimia em casa os poemas que as poetas me mandavam e fazia a colagem do zine mesmo no papel, fazia desenhos à mão, xerocava numa gráfica barata perto de casa e essa xerox eu transformava em PDF. E a Elô adorou essa estética punk, assim, e achava tudo muito incrível, uns poemas cheios de palavrão, e ela, tipo, lá dentro mesmo de todo esse processo. E foi muito enriquecedor, não somente esse processo de mostrar para ela o que eu tinha e o dela de me mostrar quem ela estava querendo incluir, como, sobretudo, esse momento desse encontro de duas gerações, né? Eu acho que é uma das maiores tristezas da minha vida, que eu nunca conheci ela pessoalmente. A gente se falou rapidamente pelo Zap, se eu não me engano, uns 2 dias antes dela partir. Foi 2 ou 3 dias antes, assim. Talvez isso já seja ficcional na minha cabeça, que foi tão pertinho, mas foi muito perto, assim. Eu me lembro dela mandando alguma coisa, eu mandei uns emojis e pronto, foi essa conversa, cheia de coração. E já nem me lembro mais a pergunta, mas fica isso, né, pra mim, essa lembrança dessa generosidade, não no que ela somente tinha a dar, mas no interesse de saber o que eu tinha pra dizer. Como é que é fazer parte dessa geração, dessa nova geração de poetas mulheres? Eu acho que é a Juliana Perdigão, que tem uma música que ela diz assim, que massa ser contemporânea de vocês. Eu não me lembro exatamente a letra, né? Juliana Perdigão, que é uma música de Minas Gerais. Se eu não me engano, é dela. É muito maravilhoso, porque geograficamente o meu corpo está muito longe das minhas colegas, né? Mas a internet, que é uma coisa que a geração mimeógrafo não tinha, né? Que era uma proximidade física. O desbunde só era possível porque também eles estavam próximos fisicamente, geograficamente. A gente pode problematizar que geografia era essa, era só a Zona Sul, né? Era o asfalto do Rio, não era tanto a favela e as periferias. Isso a gente pode problematizar em outro momento. Mas tinha essa fisicalidade que permitia que esse desbunde dessa fisicalidade aparecesse também nos poemas. Que a gente, eu acho, dessa geração de hoje em dia mais espalhada, né? Pelas as poetas mulheres, né? As poetas mulheres trans, inclusive. Quando a gente fala mulher, estamos incluindo todas as mulheres. E acho que a internet une muito a gente. E a internet possibilita outra coisa, que o livro impresso não possibilitava tanto, que é a gente ter contato com as nossas colegas vocalizando seus poemas. Aí você já tem uma poesia falada, tem uma vivência de corpo, que é um corpo mediado pela tela, né? Aí já vem a doidice da contemporaneidade, mas a gente escuta com muito mais frequência nossas colegas vivendo no corpo e vocalizando a produção delas, que não necessariamente precisa passar pelo impresso. Então eu conheci Belpuan, que foi uma poeta que Josélia convidou para a Flip de 2018, se não me engano, pelo YouTube, quando ela ganhou o Islã das Minas. É uma poeta historiadora de Pernambuco, uma mulher negra que faz uma pesquisa histórica super profunda e escreve, compõe os poemas dela, levando em consideração esse corpo, por exemplo. E aí, sei lá, ouvi Stephanie Borges falando os poemas dela, como atravessa o corpo dela, e esses diferentes sotaques, Mar Becker, com aquele sotaque do sul, falando os poemas dela, é tudo muito maravilhoso.
Nossa, eu não tô respondendo nada, assim, Eu tô queria só na te emoção. perguntar. Tá demais. Tá ótimo. Eu queria te perguntar quais são suas leituras ali de infância, adolescência, o que vai ser, por exemplo, Dumont, Cabral, Amei essa pergunta. Ana Cristina César, né, a geração mimeógrafa, outras poetas mais recentes também, pelo que eu tô percebendo e também de já ter conversado com você, você também estava lendo as suas contemporâneas, enfim. Essa pergunta é maravilhosa, porque é o seguinte, querida, eu cresci nos anos 90 em Recife e a música era muito mais importante para mim como influência para a escrita, que foi um negócio que ela acabou de falar. Quem era mais importante, Drummond ou Caetano? Quando tu falasse isso, eu digo, nossa, me identifico total. Porque Recife, nos anos 90, se já é bom hoje, nos anos 90, aquilo ali devia ser o que o Rio de Janeiro foi nos anos 70, entendeu? A gente tinha aquela riqueza da poesia do Mundo Livre S.A., do Chico Sainz Nação Zumbi, depois veio o Comadre Florzinha, que era aquela banda só de mulheres, que foi um oásis quando o Comadre Florzinha apareceu. Várias outras bandas, o Devotos, que vem representando a periferia. E então isso me contagiou muito. A minha aproximação da leitura, minha mãe era, vamos começar já adiante, né, meus avós, agricultores do Alto Capibaribe, né, Agreste, quase sertão de Pernambuco, eles mal sabiam escrever, mas vovô era um grande leitor, apesar de, né, de não saber, só quase escrevia só ali o básico, vovó também, mas eles gostavam, tinham muito respeito pela literatura, pela educação. Mamãe passou muito isso para mim, então eu me lembro de eu desde criança, os presentes que eu ganhava era livro. Sua mãe é fã dos russos? Mamãe é fã dos russos, é por isso que eu me chamo Adelaide Ivanova, eu não sou russa, né, aqui é Bezerra da Silva, mas quando eu cheguei na adolescência, eu me afastei muito da literatura e fui viver essa vida da cidade do Recife, que era assim, era um negócio que você era convidado para estar ali, misturado naquilo. Eu sou muito grata que eu passei esse momento também de sair um pouco do racional, porque eu era uma criança noiada. Eu fui uma criança noiada e aí eu fui uma adolescente que, assim, não vou ler nada. Eu vou ficar aqui no meio desse buruçu, que era tudo. A gente tinha um cinema muito forte, enfim. Eu tive uma adolescência maravilhosa. E aí, quando eu passei na faculdade de jornalismo, eu não terminei a faculdade porque eu não tive dinheiro para pagar. Eu trabalhava de dia e estudava de noite. Uma hora eu falei, minha gente, quer saber? É muito sofrimento, eu não aguento mais. Não estou incentivando ninguém a fazer isso, minha gente. Terminem as faculdades, que a vida é muito melhor e mais fácil com isso, é importante. Mas eu não tinha mais como sair, não consegui mais sair da faculdade. Mas quando eu passei no vestibular, a mamãe me deu os Irmãos Karamazov, que é de onde ela tirou o meu nome. Um tijolão. Pois bem, aí foi quando eu retornei a uma ética de leitura. E aí fui criando, sei lá, um pouquinho mais de disciplina. Mas as maiores influências poéticas vêm mesmo da música para mim. Mas óbvio que fui com o tempo também voltando às poetas. E nesse começo de publicação, por exemplo, quando a Elô te encontra, você já era leitora de outros poetas. Eu queria entender assim, se a Ana Cristina César tinha a ver já para você. Ana entrou na minha vida meio nesse momento de retomada dessa vida de leitora, assim, né? Então ela veio muito junto com Clarice Lispector, porque era isso também, né? Quando eu voltei um pouco, né, essa necessidade que a faculdade pedia, de ler mais e tal, e de escrever resenhas e tal. No começo eu muito mergulhada numa literatura feita por homens, né? E muito ocidental também. E aí, um momento, eu falei, não, peraí. Isso já estava ali no segundo ano da faculdade. Eu lembro que eu estava estagiando numa instituição que cuidava dos presídios de Pernambuco. Então, era um contraponto importante para mim ter um pouquinho de contato com uma leitura mais feita por mulheres, porque eu passava as tardes, né, num ambiente muito masculinizado. E aí chegava voltando da faculdade de noite de ônibus e aí lia todas essas não, né? Ainda falta muito, assim, acho que eu sou uma poeta, acho que com poetofobia internalizada, que eu preciso trabalhar na terapia, assim. Eu acho que eu leio mais prosa. Mas Ana entra com Clarice na minha vida, entra com Cida Pedrosa, nessa fase aí de descoberta mesmo. É a época do Zine, que você faz o Zine? Não. O Zine vem bem depois. O Zine vem uns 16 anos depois. Porque eu entrei na faculdade em 2000, 2001, se eu não me engano. Por aí. E como é que era fazer o Zine? Você tinha em vista que leitora? Nossa, excelente essa pergunta. Eu tinha em vista as outras colegas poetas do não Norte e Nordeste. Eu tinha uma ambição, porque ela é leonina e ela acha que pode tudo. Eu tinha uma ambição assim, eu vou ajudar os curadores da Flip, das feiras, a encontrar gente que eles não vão atrás. Sinceramente, eu tava, né? Pronto, sou essa pessoa que tá sempre com um pouco
arretada, com raiva de tudo. Aí eu disse, vou ajudar esse povo, porque eu não aguento mais ver essas curadorias. Fazendo justiça a Josélia, que está bem aqui na minha frente, a curadoria da Flip, porque você é uma baiana, a curadoria da Flip de 2017 fez bastante jus a essa utopia da gente, né, a utopia nordestinês. E aí eu tinha essa ambição muito delusional, muito maluca, de que os curadores do Sudeste iam estar interessados no que eu ia fazer. Deixa estar que uma Heloísa Teixeira estava. Então já tem um motivo, né, de ter sido tão ridiculamente ambiciosa. Era essa vontade de ajudar essas pessoas que estavam em alguma posição de gatekeeping, né, alguma posição de poder nas instituições, de dar uma aberturadazinha, uma abridazinha, não sei nem como falar essa palavra, abrir um pouquinho essas curadorias que se faziam. Ítalo, como é que é ser poeta, professor, crítico, nessa cena aí, que é uma cena arejada, no sentido do que estava acontecendo antes, e com essa busca também de uma comunicação maior com o público. E aí eu estou caminhando para te perguntar exatamente sobre esse contexto das duas antologias que você reuniu e que foram... Eu lembro de uma reportagem na revista Veja sobre você, se eu não me engano era o intelectual pop. Isso. Se eu estou me lembrando bem do título, porque você tinha refeito 2 volumes, os 100 melhores poemas e os 100 melhores contos da literatura brasileira. Primeiro foi os contos. Primeiro foi os contos, depois os poemas, e esses volumes venderam muito, foram para as listas de mais vendidos. Isso. E isso foi, para a minha geração, era uma porta de entrada muito interessante de conhecer autores. Isso. Mas é claro que existe também aquela polêmica, porque é uma antologia, qual é a seleção e tal. Conta como é que foi vencer esses grilhões, né? mais tradicionais. Bom, eu sempre tive, você falou poeta, crítico, poeta, professor, sempre tive um pouco assim uma dupla inserção, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que eu estava na universidade, muito professor, muito institucional, né? Eu participava da cena cultural, depois passei vários anos também fazendo movimento sindical, porque era o Brasil do Lula, das lutas sindicais, então eu participei muito disso, e eu tentava jogar uma literatura de vanguarda no interior, né? Que a literatura faz parte da Revolução. Bom, depois o que aconteceu foi simplesmente, eu já tinha esse interesse, né? Ao mesmo tempo de ter um trabalho tipicamente universitário, também fazer um trabalho dirigido para um público mais geral. E aí aconteceu de eu ser convidado, né, foi um desafio muito louco, né, pela editora Objetiva, para fazer uma antologia dos 100 melhores contos brasileiros do século. E eu vi que eu estava entrando num terreno complicado, porque como é que um professor vai assumir que estes são os 100 melhores contos do século, né? Se a universidade fazia a gente questionar isso o tempo todo, né? Mas, por outro lado, eu lá desde a adolescência, falando da adolescência, a minha adolescência foi bem livresca, né? Essas experiências todas eu até tive também, que o meu lado poeta sempre entra em contradição com o lado institucional, né? Mas eu sempre tive a mania de fazer os 5 filmes, os melhores filmes do ano que eu vi, os melhores livros que eu li. Então, eu era apaixonado por essa questão das listas e achava que era importante ter um instrumento, porque o editor que me convidou, o Roberto Feite, ele realmente acreditava que dava para fazer um trabalho que ia vender e ia ter um impacto. E ele teve um impacto brutal. Então, eu aceitei, né? E, entre aspas, cinicamente, diante de alguns debates, que uma vez até um grande poeta, que eu nem vou citar o nome aqui, contemporâneo, que eu amo muito, falou, assim, num auditório para 1000 pessoas, que aquela antologia não tinha a menor importância como poesia. Eu entendi o ponto de vista dele, porque não era produção corrente, eu não estava dando ali, né, fazendo como, por exemplo, as antologias da Elo, que são antologias que abrem um terreno e trazem aquilo que está acontecendo. Ela não tinha esse objetivo. A proposta do volume era de apresentar já nomes importantes para quem não sabia. O editor, na época, que ele já vinha numa tradição que estava começando aqui no Brasil, principalmente a Companhia das Letras, né, com aqueles... O Schwartz publicou aqueles grandes ensaios do Marshall Berman e outros nos anos 80. Então, havia uma preocupação no setor do mercado editorial de uma coisa mais qualificada, não um best-seller puramente comercial, mas uma coisa que fosse para o público em geral, que isso é por aí, na verdade, que as pessoas se formam muito, né? Foi o livro do Karamazov que a mãe dela deu para ela, não vinha de nenhum currículo universitário, você pega aquilo numa livraria, né? Então, sempre
gostei muito desse registro e achei ótima ideia. E ele tinha certeza que ia dar certo, não sei como, mas ele falou bem isso, né? O editor falou muito bem isso. Olha, nós queremos os melhores contos, segundo a sua opinião, não queremos critérios históricos, não colocar nenhum conto porque faz parte daquele período que os manuais dizem, você usa o seu critério. Bom, eu já era professor de literatura há uns 30 anos, 20 anos, então 100 melhores contos, 50 eu já tinha de cara quais eram os melhores contos que eu gostava, que eu estava dando aula disso a vida inteira. Com a poesia foi mais difícil? Com a poesia foi muito mais difícil e eu diria que é até quase uma coisa impossível, porque eu ficava o tempo todo brincando. Entra um, tira outro, entra outro. Eu ficava... Não, eu falava, deixa eu fazer mais 100, entendeu? Depois desses 100, mais 100. Porque, olha só, você pega a poesia, só Drummond já tem 100 melhores poemas brasileiros do século. Então, poesia é praticamente difícil. E uma coisa que eu estava também conversando outro dia com um cara de um sebo lá no Rio de Janeiro, que ele me contou que o Carlito Azevedo vai lá sempre e fala uma coisa que é exatamente o que eu tinha acabado de dizer para ele, que é o seguinte, que ele se ajoelha lá, como eu também, para fazer antologia, me ajoelhava nas estantes do sebo, e ele começa a ler tudo quanto é livro de poesia, porque todo livro de poesia, seja de quem for, qualquer, eu acho que está muito nesse espírito, né, de vocês, todo e qualquer livro de poesia tem pelo menos um poema impactante. Se a pessoa fez aquele livro, é porque ela tinha alguma coisa a dizer. E aquela coisa a dizer talvez seja num 2 poemas. Então, poesia é muito complicado, né, porque é um diálogo entre, como o Sartre dizia isso, né? Quer dizer, a poesia é um diálogo permanente entre pessoas, é uma troca, né? Você dá o meu papel, eu te dou o meu papel. Acho que hoje essa oralização do slam, que eu acho que é uma das coisas... O slam das Minas, para mim, é uma espécie de raiz, né, do que é a poética, digamos assim, né? Então, é a troca entre pessoas. A poesia é uma troca entre pessoas. Prosa é bem diferente, porque tem uma construção, você conta uma história, né? E foi muito polêmico. A poesia foi muito mais polêmica, porque todo poeta quer estar numa antologia, mas a de contos até hoje é mais forte. Você falou uma coisa, como você é da geração que veio um pouquinho depois, você falou uma coisa que é verdade, realmente. Tem toda uma geração, que eu acho que é a geração 90, sabe? Que a minha antologia fez a cabeça delas, assim, muitos escritores que depois apareceram disseram, Ítalo, eu comecei a me apaixonar por literatura lendo a tua antologia, né? Então isso me dá um prazer muito grande, assim, sabe? Eu sou muito ligado nessa coisa do geral, né? Da público geral. E nesse volume de poesia, você escolheu os que você gostava mais, mas dá para dizer que tinha mais de uma determinada época ou... Você também contemplava a geração mimeógrafo? Conta um pouco. Eu contemplei, né? Acho que eu contemplei bem a geração mimeógrafo, reconheci, porque aí também você é colocado numa posição institucional de árbitro. Então, eu pessoalmente senti muito isso, quer dizer, o mercado te dá o papel de árbitro do gosto, sabe? Então ele tem que construir aquela proposta como o cânone que as pessoas vão aprender a literatura por ali. Então é uma posição muito complicada. Eu diria que cinicamente, mas numa boa, que eu assumi isso, entendeu? Eu me lembro quando esse grande poeta, né, falou que não tinha valor nenhum, eu assumi, olha, isso é uma fórmula de mercado. Os 100 melhores os 100 melhores contos do Brasil é que nem na televisão diz, essa é a melhor marca de azeite que tem no mundo. Ninguém é obrigado a comprar isso, né? É só para comprar mesmo, e qualquer um pode fazer os seus 100 melhores, que aconteceu muito. Depois da minha vieram várias antologias, né? Queria ir trazendo, né, a pergunta para nosso tema de hoje, como que você contemplou, por exemplo, a geração mimeógrafo em relação a outras gerações também? Eu incluí de igual para igual, né? Eu tive que tomar algumas decisões, então eu tinha que estabelecer um limite de poemas, um número maior de poemas para poetas que eram fundamentais. Então tem mais poema do Drummond, mais poema do Cabral, né? E eu entrei nos anos 90, né, tanto na de poemas quanto na de contos, que eram apostas, né? Eram poetas que ainda estavam começando só, e eu tentei fazer uma coisa mais ou menos equilibrada entre poetas, né?
E hoje eu lamento algumas exclusões. É como eu falava, que é muito, muito insatisfatório você fazer na área da poesia. É realmente muito insatisfatório. A própria Elô sentia isso, né, com relação às antologias dela, né? Porque nesse meio teve também a Esses Poetas, né? Teve uma antologia da Elô que era Esses Poetas. Teve 26 poetas hoje, depois teve a Esses Poetas, e depois eu acho que o grande salto que ela deu foi 29 poetas hoje, que aí realmente ela penetrou no que estava acontecendo, né? E era pela voz feminina, né? Por exemplo, de repente teve uma Bienal recente que eu não coloquei o Thiago de Mello, sabe? Ai, minha Nossa Senhora. Cora Coralina. Para quem tinha uma formação acadêmica, minha, Sudeste, a Cora Coralina não existia, mas eu quis incluir a Cora Coralina, no entanto, foi ela que não quis, foi a família dela que não quis incluir. Foi o que tinha acontecido também na de conto, com Guimarães Rosa. Minha antologia de contos não tem Guimarães Rosa, porque a família não permitiu que a editora incluísse. Acho que você traz uma questão bem interessante para os ouvintes, né? Que é como que decisões editoriais às vezes não dependem de quem está organizando ou editando, né? Depende também de autorizações familiares. É disso também, né? Mas esse é o grande desafio, esse é o grande problema ético, que eu fico impressionado que eu não tive medo de me situar nesse lugar, né? Porque, como acadêmico, você é dono de você. Você só faz o que você quer. Você pode ser carreirista e você pode fazer coisas em função porque você quer alguma coisa em termos de carreira. Mas você tem uma liberdade total. Agora, o livro, isso me fascina muito. O livro real, que eu sempre volto para minha experiência de adolescência, que eu era um leitor voraz, eu não parava de ler, então eu sou da livraria, sabe? Então o livro, para mim, não é uma coisa que está no currículo do professor. Antes de tudo, ele é um objeto adorável que eu encontrei na livraria, né? O livro, sabe, o autor é fundamental, mas o livro é uma interação autor-editor, que estão enfrentando uma coisa que é depois o leitor, quem é que vai ler aquele livro. Que, na verdade, para o editor é que interessa, porque ele precisa ganhar algum dinheiro com aquele livro. Mas para o autor, é como diz o Silviano Santiago, uma mensagem que você bota numa garrafa e você lança no mar, né? É isso, para o autor, o seu livro é isso, quer dizer, se ele repercutir, se alguém pegar, é maravilhoso, né? Eu acho que nós estamos também vivendo uma transição quase que arqueológica. Realmente eu acho que a geração atual, porque você está num período de visibilidade total, o oceano é muito mais atingível, qualquer uma pessoa pode atingir todos os quadrantes do horizonte através da internet. São as duas grandes mudanças, que a Adelaide falou muito bem, né? Que é a internet e a oralização, o papel da oralização, né? Adelaide, eu queria te perguntar sobre 2 livros já publicados seus, O Martelo e Asma, e a relação desses livros, dessa produção, com a tua vida no Nordeste, com estar no Nordeste, né? Eu adoro falar desse assunto. Eu acho que, assim, o que une os 2 livros é basicamente a minha obsessão com o direito, com esse dever defensora pública que eu não consegui cumprir. Mas acho que o Martelo, ele está mais situado num não lugar, assim. O Martelo tem uma história que passa muito por o corpo de uma mulher, como ele é percebido nas instituições, e as instituições são mais ou menos iguais, independente do lugar que você está. Então, se você for numa delegacia, você pode estar numa delegacia da mulher aqui ou em Caruaru, o tratamento que você vai receber provavelmente é bastante parecido. Se você estiver num hospital, se você tiver, né, que são esses espaços por onde a narradora, que não tem um nome, ela vai passando. Então, ele não é muito recifense, ainda que tem uns recifismos na linguagem, assim. E acho que tem essa coisa meio, uma sagacidade recifense, que talvez seja bastante parecida com a sagacidade carioca, dessa narradora que está sempre tirando sarro dos seus algozes, assim. Eu tenho a sensação de que a narradora do Martelo está com ódio, mas ela ao mesmo tempo não está nem aí para nada. Enfim, tem isso, né? Eu acho que o Martelo não é tão nordestino assim. Mas aí o Asma, ele também é muito um livro onde esse sonho dessa advogada enrustida em mim um pouco se realiza, sobretudo no primeiro capítulo, mas também é um livro que tenta dar conta, entre outras coisas, da saudade que eu sinto da terra dos meus avós, Gravatá do Jaburu, e da impossibilidade de fazer essa decisão de retornar
por causa das imposições ligadas ao capitalismo e do papel do Brasil no capitalismo dependente, a divisão internacional do trabalho. Você diz voltar de Berlim para o Brasil. Voltar de Berlim não é voltar de Berlim para São Paulo, onde eu consigo imaginar que eu encontraria um trabalho ou outro. É voltar para onde eu queria voltar, que é para Gravatá do Jaburu. Escrever de lá, com o meu corpo lá. Mas aí passam por todas essas questões que a gente precisa sempre ter em mente, que eu preciso de um lugar para morar, eu preciso de roupa para vestir, eu preciso de sapato para calçar, eu preciso de comida para comer, eu preciso de dinheiro para pagar a conta do Wi-Fi e do telefone, etc. e tal. Voltar para o Brasil, né, numa conjuntura, por exemplo, bolsonarista, como foi, era muito impensável. Então a saudade não estava muito forte nessa época, né? Era como se o Brasil fosse uma sombra, assim. Mas aí tem o outro lado do Nordeste ser um outro país também em relação a isso, assim. O Nordeste é um país onde a gente vota muito mais nas esquerdas, né? Mas enfim, acho que o que o Asma também fez para mim foi exatamente uma tentativa de matar essa saudade. Eu quero te perguntar ainda sobre sua pesquisa dedicada ao Permínio Asfora. Tu vai perguntar alguma coisa ou eu já posso começar o meu monólogo? Pode mandar. Porque tu sabe que tá relacionado com sua pesquisa no Nordeste. Muito. Né? Que eu sou da escola Maria Valéria Rezende, né? Quando começa a perguntar, aí eu vou no fluxo de pensamento. Maria Valéria Rezende também, uma super influência de Asma, super influência. Outros cantos, assim, é um livro que mudou meu corpo. Pois bem, Permínio Asfora, como eu falei, né, vovô... Permínio Asfora. Permínio Asfora. Eu acredito que seja Asfora. Tem alguns recortes de jornais em que ele trabalhou no Última Hora muito tempo também. E aí tem alguns recortes de jornais que você encontra... Com acento diferente? Em alguns jornais você encontra com acento no A, e em outros você encontra colunistas da época falando assim, presta atenção que Permínio Asfora não gosta não, quando dizem que é Asfora. Que é, né, assim, essas fofocas de jornalista. Ele era bem a família se chama como? Asfora, pelo que eu sei, né? Eu tenho contato com alguns descendentes de Permínio. Só uma pequena interrupção, é a mesma coisa com Oswald de Andrade ou Oswald de Andrade. Eu adotei o Oswald, né? Oswald. Eu também faria essa brasilianização. Ele não gostava que falassem Oswald. Ele não gostava. Era Osvaldo ou Oswald. Isso. Bom saber, para chamar o nome dele direitinho. Pois bem, aí Permínio é um escritor nascido no Piauí, de um pai palestino e uma mãe cearense, se eu não me engano. E ele tem essa trajetória que o pai dele, né, sempre em busca de melhores condições de vida, depois dessa migração para o Brasil no início do século. O pai dele chegou muito novo aqui. E aí viveram em vários lugares e Permínio cresce em Sapé, o berço das ligas camponesas, das lutas camponesas. Ele foi caixeiro viajante antes de estudar direito em Recife. Ele só entrou na faculdade muito tarde, entre aspas, né? Assim, já bem adulto. Mas aí, como ele viajava trabalhando como caixeiro viajante, ele viu muito essa realidade desse agreste, da luta pelo direito à terra. E essas viagens, essas observações contaminam a escrita dele, nas primeiras 4 obras, né, dele, que se passam em meios rurais. E eu descobri ele porque foi desses xamanismos que acontecem quando você está escrevendo um livro, assim. Ele era o escritor de cabeceira do meu avô, que era um agricultor em Gravatá do Jaburu, organizador comunitário. Ele organizava os outros agricultores ali pela luta por direitos, mas tentou se meter em política também, foi vereador, mas também se decepcionou bastante. Ele leu um livro de Permínio, que, se eu não me engano, é o quarto livro de Permínio agora, que se chama Vento Nordeste, que é a história dos trabalhadores da Great Western, que era aquela companhia inglesa que construía e administrava as linhas de trem no Nordeste. E Permínio fazia um paralelo entre a situação do trabalho desses trabalhadores da infraestrutura e serviço com os agricultores locais e os outros, digamos assim, os párias locais. O bêbado da cidade, as trabalhadoras do sexo. Ele, em Vento Nordeste, ele pega todas essas vivências de uma cidadezinha bem pequenininha no interior da Paraíba e mostra o que todo mundo tem em comum. Se eu não me engano, Vento Nordeste é de 1950, então, assim, é muito pioneiro. E vovô leu, isso quando eu tinha falado mais cedinho, uma pessoa sem formação, mas que sabia ler, né? E marcou muito ele no trabalho dele de organização comunitária, de dizer, você aí, um trabalhador sem terra, e você aqui, que é magarefe, que é a palavra que eles usam para açougueiro, vocês têm mais em comum do que vocês imaginam. Um tempão depois, escrevendo Asma, isso faz uns 4 anos ali, que eu demorei 1 milhão de anos para escrever Asma. Mas eu estava falando com a minha mãe, que é veterinária, que foi veterinária, ela é viva ainda, mas ela tá aposentada. E aí falando, mamãe, tem aqui um negócio que fala, tá endoidando, assim, tipo, com o vento nordeste, é um vento que parece que é super não saudável, que causa uma doença nas galinhas. Eu estava escrevendo um poema sobre galinha, enfim, pirações.
E aí mamãe, Vento do Nordeste também é o nome do livro de cabeceira do seu avô. Olha. E eu, como assim? De quem? Ela, de Permínio Asfora. Aí eu, Permínio Asfora, nunca nem ouvi falar. E aí você começa a dar os Googles, e aí vê que é um cara com uma dedicação também à autonomia palestina, ao direito à vida dos palestinos, já naquela época. O cara era pioneiro em tudo. Era muito de esquerda, foi amigo de Jorge Amado, foi muito amigo de Nelson Rodrigues também, era um cara que ganhou prêmio, que publicou e que por causa da sua dedicação ao mundo melhor mesmo, assim, que escrevia sobre isso. Os heróis do livro dele eram pessoas lutando para se emancipar da mineração. Minha gente, ele escrevia livro ambientalista nos anos 40, 50. Ninguém falava sobre isso. E aí, por causa desse comprometimento, ele foi sendo... Não me lembro quando ele nasceu, mas ele passou, né, por Getúlio Vargas e pela ditadura militar. Foi perseguido por Getúlio Vargas. O primeiro livro dele, que se chama Noite Grande, que é a história do pai dele chegando no Brasil. Ou foi Sapé, que foi proibido. Enfim, gente, deem o Google aí nas coisas que eu falar. Mas, enfim, foi proibido. Nossa, que coisa fascinante. Fascinante, né? Não é? A gente Você não aprende pretende isso. publicar Então, eu tô fazendo... uma biografia? Eita... Não, Josélia, você pretende? Eu não. Já fica aqui a dica. Eu estou fazendo essa pesquisa muito próxima de Vole Asfora, que é filha dele, a última filha viva, e das netas. Então, a gente tá meio um time lindo de mulheres, assim, trocando zap. Elas moram todas no Rio de Janeiro, hoje em dia, porque Permínio foi para lá, trabalhou na última hora, enfim. E eu estou fazendo mais essa pesquisa, primeiro, para juntar um caldo, assim, grossão sobre a biografia dele e todas as obras, e depois ir atrás do que for possível de reedição, para trazer de volta. Assim, eu fico sonhando de reeditar essa quadrilogia rural do começo, tentar fazer alguma coisa junto com o MST, com a expressão popular, mas tem aí também a trilogia urbana do fim da vida dele, que é super interessante, que já é nos anos 70, ele falando de saúde mental, falando de masculinidade e saúde mental, por exemplo, num livro chamado Bloqueio, que se passa em Recife. E é um negócio impressionante que esse cara estava já em 2064, assim, e escrevendo, e um velhinho lindo de Sapé, que infelizmente ainda não tem o reconhecimento que merece, mas estamos na luta para isso. Ítalo, eu queria te perguntar de dois autores, voltando para Ana Cristina César e o Caio Fernando Abreu, né? Você trabalhou no caso da Ana Cristina, você fez um ensaio biográfico, né? E no caso do Caio, a reunião das cartas. Como que foram essas duas experiências? E são duas pessoas muito icônicas dessa geração. Eu sempre tive um pouco isso de como eu estava sempre com um pé na academia e com outro pé no movimento cultural ou político, né? Eu sempre quis trabalhar o contemporâneo, né? Então eu considero que a minha produção acadêmica é muito quase que uma crônica de um contemporâneo que eu acho que hoje em dia está explodido, mas era um contemporâneo mais ou menos institucionalizado e tal. Então, os autores sobre os quais eu poderia escrever, eu nunca pensei, agora que eu estou aposentado, eu estou pensando, eu estou numa etapa assim de volta aos clássicos, sabe? Quero ler os grandes clássicos, atualmente estou mergulhado no Grande Sertão Veredas e etc. Mas assim, eu sempre queria escrever sobre autores contemporâneos, né? Quase que como depoimentos pessoais geracionais. Então, falar sobre pessoas da minha geração a partir de uma experiência pessoal mesmo minha e geracional. E foram circunstâncias, sabe, que me levaram a esses livros. Eu sempre cheguei a meus livros por circunstâncias, assim, que tinham a ver com editor, realmente. Então, realmente, alguns ensaios do Literatura Meu Fetiche, né, que você se referiu, são sobre a relação entre academia e mercado, que começou a me incomodar muito essa academia que não pensa no que é o mais decisivo para a existência da literatura na sociedade, né? E comparando muito com países estrangeiros, porque, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa, acho que na Alemanha também, todo mundo que trabalha no mercado editorial é doutor ou pós-doutor em letras, entendeu? Porque não é como no Brasil, onde quem vai para o mercado editorial já é membro de uma classe dominante, desde criancinha já sabia a vida toda de Proust, Joyce. Na medida que há uma democratização da sociedade, você só tem a estrutura do ensino para as pessoas saberem quem são os grandes clássicos. E aí caiu na minha mão, né? Foi um desafio, sempre é desafio, né? Pensando bem agora, conversando com você, eu sempre penso, nossa, todos os meus projetos editoriais foram fruto de desafios. Esse desafio foi feito pela Beatriz Rezende, porque o Alberto Spreger, que era o editor da Relume do Mará, ele queria fazer o Perfis do Rio, estava publicando perfis ótimos, e queria fazer da Ana Cristina César, que já tinha falecido há alguns anos, e era uma pessoa da nossa geração, onde ele tinha convivido com ela, a Beatriz tinha convivido, e ele consultou várias pessoas e ninguém quis aceitar o desafio de escrever sobre aquela pessoa, que é um tabu,
né? E até na Flip, sobre ela, se revelou mais ainda o tabu. Eu acho que existe um tabu biográfico, acho que tem que explorar muito, não pretendo ser eu. Eu sempre falo no meu livro, né, que esse livro é apenas um esboço destinado à futura biógrafa, né? Eu acho que ainda estamos precisando de uma futura biografia. E eu aceitei o desafio e eu fiz um depoimento, mais um perfil pessoal, né? Num certo sentido, ele é uma biografia autobiográfica, porque eu falando da Ana, eu estou falando de mim também, né? Nós tínhamos conflitos muito parecidos, sabe? Esse dilema entre academia e profissionalismo, né? Então, eu fiquei muito feliz porque, afinal de contas, eu pude conciliar as duas coisas. Quer dizer, era um livro que respondia até uma necessidade acadêmica, mas que respondia a uma necessidade existencial minha. E o Caio Fernando Abreu foi a Elô. Voltamos novamente a Elô. Eu fui fazer o pós-doutorado lá na UFRJ com a Elô. Ela estava criando o pós-doutorado de ciência e cultura. Ainda era um projeto experimental, né? Eu fui um dos primeiros, eu estava na minha época, né, de fazer o pós-doutorado e fui para lá. E aí, várias coisas que aconteceram, várias pesquisas, vários debates. Ela era uma pessoa incrível. E ela, um belo dia, falou: olha, eu estou começando um trabalho com o Caio Fernando Abreu, mas o trabalho não está andando porque as pessoas estão muito sem tempo. Houve uma primeira etapa que o Armando pegou as cartas do Caio, que tinham dado uma confusão danada. Lembra dessa confusão? Armando Freitas Filho. O Armando Freitas Filho estudou as cartas do Caio que estavam lá na Casa Rui Barbosa, e eu falei com o Luciano Alabarce, do Rio Grande do Sul, mas eu queria alguém que pegasse isso aí. Ítalo, aquele jeitão da Elô, né? Ítalo, vamos fazer um volume de cartas do Caio Fernando Abreu? Eu falei, vamos. Nunca pude imaginar que ele era um verdadeiro Mário de Andrade, que ele escrevia cartas sem parar para todo mundo, né? E aí eu meti mesmo a mão na massa. Foram 2 trabalhos extremamente... me sugaram subjetivamente, sabe? Porque eu tinha muita identidade. Porque, para mim, biografia é muito identificar... Quer dizer, claro, tem vários tipos. Mas, para mim, escrever uma biografia é muito identificar um drama existencial, ou os dramas existenciais daquela pessoa. Existenciais e éticos, né? E eu me identificava muito, tanto no caso da Ana, quanto até principalmente no caso do Caio Fernando Abreu. Só que ele tinha uma vida radical, né? E a minha vida era mais contida de professor. Então, foi um espelho. E eu tive que sair em campo. No caso do Caio Fernando Abreu, eu tive que sair em campo mesmo. Ou seja, eu ficava sabendo que alguém tinha cartas do Caio e guardava as cartas do Caio. Apesar do Caio lado astral, porque o grupo de amigos todo do Caio era muito ligado no esoterismo, né? E todos eles diziam que o Caio estava mandando ordens lá do astral que não era para fazer o volume de cartas dele. E o pessoal guardava as cartas, mas não podia fazer. Aí então eu contatei aquelas pessoas todas, mas cada conversa com o interlocutor, né, missivista do Caio Fernando Abreu era uma coisa. Eu pensei assim, eu nunca quero ser psicanalista na vida, porque era um mergulho na interioridade do Caio, na interioridade da pessoa que tinha recebido as cartas, e mexia tanto comigo, sabe? Então, o que eu posso te dizer da experiência é que, realmente, a experiência com publicação de correspondência é uma experiência muito forte, é um tipo de trabalho biográfico, e, ao mesmo tempo, pode ser uma parte ou pode ser um trabalho biográfico em si, né? E, para mim, foi muito importante, porque revisitou a minha experiência de vida, a minha experiência geracional, que eles ficaram pelo meio do caminho e eles não viram certas mudanças. Eu sempre penso muito isso, né? Ana Cristina, Caio Fernando, porque o mundo dos anos 2000, o mundo do século XXI mudou muito, virou muito. E eu acho fascinante de eu ter chegado a essa idade provecta que eu cheguei e poder curtir e entender, né, essa diferença. Porque, fundamentalmente, a gente fica numa situação de ver as diferenças, né, entre o meu momento e o momento atual. Mas, né? de alguma maneira, os dois abriram essas portas. Sim, totalmente. Né, totalmente. Para mim, eles foram... Do que aconteceu depois, né? Do que a gente... sim. Estou entendendo o que você está querendo dizer. O mundo de hoje foi forjado por pessoas como eles. Inclusive esteticamente, né? Porque eu sempre, num primeiro momento de destacamento, um primeiro momento em que há uma separação, uma nova geração de poetas, nos anos 90, que é justamente a época dessa antologia, esses poetas da Elô, e que não é o momento atual, mas num primeiro momento houve um formalismo, houve uma volta ao verso, um sonetismo, houve toda uma questão assim. E a Ana era a pessoa que tinha um instrumental estético que contrastava muito com aquilo, né? Que era uma coisa conversacional e coloquial, que tinha um eco da oralidade e um eco da música popular. Voltamos ao tema,
né? A música popular brasileira. Então eu diria que a poesia atual tem muito mais a ver com uma estética da Ana Cristina pelo conversacional e coloquial, né? E o Caio Fernando Abreu pela abertura total da linguagem, pelo enfrentamento da questão homoerótica aberta. Outro dia eu participei até de um debate sobre o Pela Noite, que é uma narrativa super interessante do Caio Fernando Abreu, porque é a night, né? Então, assim, você sair na night, você ir numa boate, na outra, você paquerar um, paquerar outro. E eu acho que o cenário paulistano, né? Que para mim o Caio Fernando Abreu é um dos melhores prosadores da night paulistana, né? E ele fala dessa experiência homoerótica enrustida, porque por mais declarado que ele fosse, ele vivia num mundo homofóbico de violência, ele nunca conseguiu resolver, né? Esse irresolvível do assumir o homoerotismo e, ao mesmo tempo, enfrentar uma homofobia, como você diz, em todas as delegacias. Na época falamos em Bolsonaro, na época da campanha do Bolsonaro, eu estava nos meus últimos anos de universidade. E aí, de repente, eu me defrontei com uma turma de garotos da graduação que não sabiam que, por exemplo, você não podia ir para uma delegacia. Se alguém fazia um ato homofóbico contra você na rua, como aconteceu muito no Rio de Janeiro, você não podia ir para a delegacia, porque o delegado ia enquadrar você, ia te chamar de bicha e ia ferrar toda a tua vida. Então a gente teve que ensinar técnicas da época da luta contra a ditadura, né? Nunca andar sozinho, ter um esquema de advogados e tudo. Então essas contradições, sabe, dessa afirmação que ainda é uma luta política complicada, eu acho que está tudo ali bem no Caio Fernando Abreu. Adelaide, eu queria te perguntar sobre do teu trabalho com fotografia e juntar isso com uma outra fala sua sobre ter escrito Asma pensando nele como uma peça também, como algo que fosse aproveitado de modo dramatúrgico. Então são linguagens que se encontram aí com a sua criação poética. Eu sou uma fotógrafa aposentada, eu estava falando disso ontem, né? Faz 10 anos que eu me aposentei da fotografia. Entre outros motivos, porque tem um lance muito doido, assim, de escancaramento das nossas diferenças de classe, eu acho, entre a possibilidade de você ser um cordelista, um repentista, um poeta da oralidade. Um poeta também, né, mas que, como eu, que escrevo mais do que falo meus poemas, e você ser, por exemplo, alguém do cinema, alguém da fotografia, que são mídias ou formas de expressões que você depende de equipamentos, você, né, depende de outras coisas, não é só você ali fazendo aquilo que, sei lá, um repentista precisa, um cantador precisa de um violão. Violão, às vezes, é caro. Mas não é tão absurdo quanto, por exemplo, quando você é fotógrafo, você precisa trocar de equipamento a cada 2 anos, você precisa atualizar o software, você precisa ter um Mac, seu celular precisa ser top, porque você tem que, enfim. E essas diferenças de classe foram, para mim, foi muito claro para mim que as pessoas que eu ia vendo ao meu redor, dos outros colegas, que conseguiam brilhar com o seu trabalho, muitas vezes vinham de famílias bastante privilegiadas. Então, elas já começavam a carreira com o melhor equipamento, porque os pais podiam dar. E, para mim, é impossível competir com isso, né? A gente estava falando ontem de um artista de São Paulo, chamado Cícero Costa, que ele trabalha recontando a ancestralidade nordestina dele. Um cara super talentoso também, que trabalha com a fotografia, mas não somente. Assim, o meu sonho era que Cícero pudesse se dedicar 100%, mas ele precisa fazer outros trampos e tal. E eu desisti disso, de fazer, de ter que ficar endoidando, porque eu preciso trocar minha câmera, não sei o que lá. Mas é uma mídia que influencia muito. Eu ainda escrevo muito sobre fotografia, apesar de não fotografar mais. Me interessa muito como mídia, porque eu acho justamente que ela escancara as diferenças de classe entre as pessoas que fazem, mas entre fotógrafo e fotografado, né? A gente pode abrir várias polêmicas da fotografia documental. Susan Sontag adorava esses BO, se metia em todo tipo de confusão e briga, era com ela mesma. Mas ainda me influencia muito porque o jornalismo é uma prática que me influencia demais, que eu venho da redação, trabalhei no Jornal do Comércio, foi lá que eu conheci Fabiana Moraes, Nadia Carpegiani, Kleber Mendonça Filho, a gente era tudo da mesma geração do JC, dessa galera. E então tem essa curiosidade com essa mídia, com essa prática, com a doideira desse imediatismo, assim, né, de você contar uma história todinha dentro desse frame,
que eu acho que é um talento absurdo, assim. Eu não sei como as pessoas conseguem ser fotógrafas, sinceramente. Parabéns para as pessoas que conseguem. Eu nunca consegui. Eu chegava, assim, eu fiz um curso em Berlim, e eu chegava, trazia, assim, tipo, a história que eu ia contar, e eu trazia 1 milhão de... Latina, né? Também num monte de estudante alemão. Trazia 1 milhão de fotos, e o meu professor ficava assim, mas você tá... Que história é essa aqui? Eu digo, sim, a história tem que ser contada com essas fotos tudinho. E aí chegava os alemão lá conciso, com, né, a história todinha contada em 6 fotos. Eu digo, não, minha gente, pelo amor de Deus. Mas, enfim, para responder a tua pergunta. E Asma, a primeira versão de Asma que eu tentei escrever, que é a história dessa caminhante que tem 3.000 anos, vasta e 7 bestas. E ela caminha pela face da terra, atravessa os tempos. E a gente não sabe se ela é uma mulher, se ela é uma vaca, se ela é uma ideia. Enfim, a primeira versão eu tentei escrever um texto de teatro, e obviamente ficou uma bela bosta, porque eu não vendo teatro. E eu, né, não sei como escreve um texto bom para teatro. Eu adoro Ariano escrevendo para teatro, é a coisa mais divertida do mundo. Tem alguns ídolos que vêm do teatro, né? Inclusive o próprio Brecht, que é uma das maiores paixões da minha vida. Mas não deu certo, ficou ruim demais. Aí eu fui para a prosa, aí eu fiquei pensando assim, eu vou escrever esse livro, Vasta e Presa, lembrando de todas essas histórias. E na prosa ficou pior ainda. Ficou piegas na prosa. No teatro ficou mal feito. Na prosa ficou piegas. Aí eu digo, quer saber? Deixa eu voltar aqui porque eu sei fazer. Vamos fazer poema mesmo. Aí reescrever tudo aquilo. E aí o que mais dói é ficar lendo seus manuscritos ruins, né? Porque eu tive que voltar pro texto de teatro dizendo, minha nossa, eu perdi 1 ano com isso, que bosta. Por isso que demorou 10 anos para escrever, porque a bicha ficou endoidando. Com o Martelo foi mais fácil de resolver, porque eu trabalhei em jornal, trabalhei com jornalismo, então tem a prolixidade, entre aspas, do texto jornalístico, né, que você conta aquelas histórias, obviamente, com o limite da página e tal. Depois eu fui para fotografia, tentei ser fotógrafa, e aí a descoberta com o Martelo de que a poesia podia ser esse meio termo, né, entre a prolixidade, entre aspas, da prosa e jornalismo, e a concisão absoluta da fotografia. Eu podia vir para a poesia e contar essa investigação feminista, digamos assim, o que acontece com o corpo de uma mulher depois de uma situação de violência. E aí foi esse alívio, assim, chegar na poesia e dizer, nossa, eu posso fazer jornalismo com essa mídia aqui, eu não preciso estar refém das condições impostas para mim pelo mundo capitalista desigual que se apresenta nas contradições da fotografia e do cinema. E eu posso escrever, então, usando a poesia também, sem ter que entrar em detalhes, que né, sem ter que checar fatos, que é a nossa obrigação como jornalistas. E aí foi muito libertador chegar na poesia com esse entendimento de que eu posso fazer jornalismo usando... E aí depois eu descobri que tinha um nome para isso, que é a poesia documental. Eu não sabia que existia. Mas existe esse gênero de poesia documental. E aí Asma é essa prolixidade, né, que é um livro gigantesco, mas ainda assim com a linguagem poética. E ele é muito próximo do teatro, porque Vasti é uma faladeira, né? Vasti está na feira de Caruaru, nesse exato momento, enchendo o cunhão de alguém, tocando um pandeiro e contando a história dela. Tenho certeza. E aí teve que ser grande, porque ela fala muito, ela tem muito para contar também. Mas é muito imagético, e aí, pronto, o teatro seria meio esse novo mundo para explorar. Estamos explorando. Vamos ver o que sai. Eu estou lembrando aqui da sua participação na Flip 2017, que viralizou, você fazendo aquela leitura. Tem uma presença sua no palco, que você não está contando aqui, eu faço questão que você registre. A gente... primeiramente, obrigada. Você não quer fazer mais experiências assim, de você no palco fazendo essas leituras? Eita, Josélia. Veja, no fundo, vamos aqui abrir as porteiras dos infernos, assim. O meu sonho é ganhar um Oscar, tipo, red carpet, entendeu? Chegar, tipo, sei lá, ganhar o Oscar que Fernanda Torres não ganhou, trazer pro Nordeste esse Oscar. Então tem uma face atriz aí. Tem uma face atriz que eu acho que vem muito, mas não é uma face atriz, eu não sei se eu sou atriz ou não. Inclusive, a gente está fazendo agora esse trabalho de adaptar o Asma para o teatro, numa oficina no Sesc Consolação, a gente está fazendo agora. E eu estou descobrindo que não basta ser amostrada para ser atriz, que eu achava que era o suficiente. Você ser leonina e convencida e amostrada, você vira uma atriz. Não. Obviamente que é muito mais trabalho. Inclusive, ontem tinha uns exercícios que a gente tinha que se tocar nas costas. Eu achei que eu ia morrer.
morrer. Eu achei que eu ia morrer, que eu achei que ia ter outra. Não me toque, que eu sou da literatura, a gente tá sozinho com o papel e a caneta. Estou descobrindo isso, que é muito mais, um processo muito mais complexo, obviamente, sem querer desrespeitar os meus colegas, atores e atrizes. Gente, é brincadeira, pelo amor de Deus. Mas tem esse... Eu acho que tem um devir... É quase como se fosse uma vingança, assim. Ontem de manhã eu estava na cozinha solidária do MTST, na Praça da Sé, e conheci uma das ativistas que se chama Renata, uma das cozinheiras lá. E ela vem de Canudos, na Bahia, veio para cá com 16 anos, e ela fugiu de casa porque ela sofreu uma tentativa de violência, e quando ela contou para a família dela dessa violência que ela sofreu, as pessoas não acreditaram nela porque ela era muito falante, amorosa, amostrada, palco, brilhava, e ela brilha até hoje. E, nossa, eu estou super desviando do assunto, mas eu acho que essa vontade também de ocupar espaço, por exemplo, quando tu me convidasse para a Flip de 17, era falar de feminicídio dentro de uma igreja católica, porque o palco era dentro da igreja. Tinha uma vontade ali de me vingar de todas as vezes que mandaram a gente falar baixo, fechar as pernas, não brilhar, não querer. E outra grande influência, além do Mangue Beat dos anos 90 da música, é Madonna. Assim, para mim, Madonna é uma pessoa que me orienta muito, inclusive me orienta, tipo, como levar, entre muitas aspas, como levar a minha carreira, digamos assim, né? Eu sei que depois de Asma eu não posso publicar um livro de poema, porque, assim, a Asma é muito grande. Aprendi com Madonna, porque depois de Like a Prayer, ela não podia fazer uma coisa semelhante a Like a Prayer de novo. Ela tinha que ir para outro lugar que ninguém esperava. Então, tem essa mostração ancestral, né? Que é essa vontade de fazer justiça às silenciadas do passado. E pronto, eu nem lembro mais a pergunta. Mas estamos aí. Sobre o seu lado atriz. O meu lado atriz. Mandem convites. A louca, não. Calma, eu preciso aprender ainda, estou aprendendo. Ítalo, seu lado poeta. Meu lado poeta. Que foi aí o crítico e o antologista e o professor foi ocupando espaço. Você também teve experiência como editor, não é? Isso. A experiência como editor foi muito importante, porque o meu trabalho mais importante, na opinião, mas que eu mais gosto, foi a coleção Ciranda da Poesia. Sim. Né? Que aí eu resolvi fazer alguma... Já que eu tinha aceito aquele cargo de editor da UERJ, né? Que eu queria fazer alguma coisa que fosse minha, que fosse... a minha expressão, que a poesia realmente sempre foi... A Ciranda da Poesia foi uma coleção em que autores falavam de outros poetas. Isso, né? exatamente. São ensaios sobre poesia. Exatamente. Até o meu modelo foi muito a coleção Nossos Clássicos lá do... Né, que o Haroldo Campos fez, o Oswaldo Andrade e tal, que eram pequenos volumes com pequenas antologias, né? E também partindo do pressuposto que o que faz uma geração de poetas são as leituras daquele poeta por sua própria geração. Mas ficou uma coleção bastante flexível. Agora, eu como poeta, meu amigo querido, irmão, né, mas muito diferente esteticamente de mim, o Paulo Henrique Brito diz que eu virei um poeta bissexto. Realmente eu virei um poeta bissexto. Eu publico muito em sites, em lugares assim, né? Mas há muitos anos. E eu agora, realmente, que eu estou numa nova fase da vida, que não tem as obrigações do dia a dia acadêmico, então eu estou com muita vontade de juntar. Na verdade, eu estou trabalhando nos meus poemas e eu quero fazer até a minha amiga Lu Menezes chamou o poemário do Ítalo. Eu quero fazer um poemário, mas é um poemário que eu estou trabalhando nele, e aí eu vejo que a minha poesia ela tem uma coisa mais ampla, né, que é muito circunstancial, e tem um núcleo de poemas que são, eu não diria pornográficos, mas são bem eróticos e homoeróticos. Então é aquela coisa, a vida secreta do poeta, né? E eu estou trabalhando nisso, né? E eu cheguei à conclusão, porque você fez a pergunta, eu vou falar de coisas bem da oficina, né? Eu cheguei à conclusão que eu não quero publicar uma coisa assim completa, né? Eu primeiro preciso focar em algo que tem esse eixo, né? Jogar para fora essa coisa que já está nos meus outros livros, que é o Léo, que é a História do Peixe, que é o Quase Sertão, né? Que são livros que vão muito pela esfera mesmo do homoerotismo, né? Então eu quero focar muito nisso, né? E aí ver se eu tenho material para mais coisas, né? Então eu estou bastante envolvido, né? E também estou com vontade de ler mais, mas como eu entrei agora nesse barato de reler o Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, aí parou um pouco, mas eu quero ler mais poesia, sabe? Eu estou sentindo um pouco
Você começa a querer escrever muito poesia quando você começa a ler muito poesia. E a gente também é muito... Você falou da Madonna, acho incrível isso, né? Porque eu, na minha geração, eu era uma figura, nos anos 80, que já... Ninguém acreditava que eu fui no primeiro show da Madonna no Maracanã. Nossa, e as pessoas que conviviam comigo na universidade, na minha vida, achavam aquilo muito esquisito. Mas eu tenho essas coisas assim, eu sou um intelectual. Quer dizer, não é que eu seja um intelectual pop, mas eu tenho um lado pop, assim, né? E ela é uma gênia, ela é uma gênia da mídia dela. Não, o que eu estava também querendo dizer é o seguinte, é que eu quero ler mais poesia, eu adoro ler o pessoal novo aparecendo e tudo, mas acontece que aí a música, né? Eu juntei vocês porque eu sabia que vocês gostavam de Madonna. Mentira, brincadeira. Eu ia dizer, sério? Ela me surpreendeu, mas eu tenho certeza que eu também estou surpreendendo, né? Verdade. Então, assim, mas não é só a música, porque ao mesmo tempo que eu tenho toda essa coisa, eu também tenho um lado brasileiro. Eu sempre digo, no dia que eu estiver na UTI, nos meus últimos dias, eu quero uma trilha, uma playlist só de música brasileira. Assim, a música brasileira me conduz. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que esse contato com a poesia ele é muito complicado, porque as letras... Gente, a música popular brasileira... Os letristas da música popular brasileira já disseram... O negócio da Ana Cristina, o que escrever depois de Drummond e depois de Cabral, para mim o que escrever depois de, sei lá, Chico Science, todo mundo que está por aí, Caetano Veloso, roqueiros, né? Então você sempre ouve... Cazuza, que é forte também, o próprio Renato Russo, que eu também tenho esses dois lados, né? Eu sou de um tempo em que havia aquela coisa carioca, blues, Cazuza é o máximo, Globo, Global, mas tinha o Renato Russo, que era brega, Brasília. Para mim, os dois lados estão, entendeu? Estou nos dois lados, tem um ecletismo. Então, para mim também o mais difícil de encontrar uma forma poética é trabalhar o propriamente literário. E eu tenho uma coisa muito jornalística, muito de ideia, né? Então, eu vejo que meus poemas muitas vezes têm uma ideia. Eu não quero ideia, né? Eu realmente estou tentando procurar uma linguagem cada vez mais sugestiva e narrativa. Então, é algo que está bastante vivo em mim, né? A gente está perto de terminar aqui. A última pergunta que eu queria fazer para a Adelaide... É que a gente começou você contando do Zine, que você queria ajudar curadores a ter novas vozes ali para poder escolher, e da sua conversa com Elô sobre também quem, né, que podia estar na coletânea ou não. Como é que... Uma coisa que eu percebo nas autoras, tanto de prosa quanto de poesia, eu tenho mais informação sobre os autores de prosa, queria saber como é que são das autores de poesia. É que há muita conversa, muita troca, muito desabafo, muita leitura compartilhada. Então, existe uma comunicação muito fraternal entre... Eu acho isso interessante. Me fala como é que é essa conversa, mesmo você estando em Berlim, porque tem internet, entre você e, vamos dizer, os seus pares, suas pares. Sim. Eu acho que eu ainda nem sou a pessoa ideal para responder essa pergunta, justamente porque o meu corpo está fora, por exemplo, desses espaços comunitários compartilhados do Islã das Minas, por exemplo, e tal. Mas, ainda assim, existe um se ler mutuamente, inclusive, de leituras críticas, né? Da gente ler os manuscritos umas das outras, de dar os pitacos e ajudar umas às outras a superar algumas... a matar os nossos queridinhos, né? Porque do mesmo jeito que todo livro tem um poema maravilhoso, como diria a Adília Lopes, também vai ter poema muito ruim. E aí a gente precisa de ajuda para identificar os poemas ruins. O que não está funcionando. Exatamente. Não, pelo amor de Deus. É muito gratificante, eu acho. Deixa eu pensar uma resposta inteligente, para não parecer que eu sou muito abestalhada. Mas... Desse grupo aqui, das 29, por exemplo, sim, você mantém contato com quem? Ou outras que não estão no grupo? Sim. Eu acho que a gente se fala, a maioria de nós se fala bastante, se lê bastante. Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa exercitar, talvez ainda mais do que somente falar da nossa produção, é começar a levar um pouco mais a sério debates em relação ao nosso sustento enquanto poetas, né? Ainda é uma conversa mais complicada. De saber o que é que paga, o que não paga, quem dá calote, quem não dá calote. Então, eu acho que está muito mais normalizado esse cuidado mútuo entre a gente para falar, por exemplo, de situações de assédio, que hoje em dia eu acho que rola
um pouco menos, exatamente por causa dessa rede, né? A gente se fala sobre isso e a gente se comunica, tipo, se liga com fulano que esse cara é morgado, não é legal de trabalhar com ele e tal, né? Isso já, acho que já está um pouco mais estabelecido, esse cuidado coletivo em relação à nossa segurança física e mental nos espaços que a gente eventualmente é convidada a participar. Mas acho que precisa a gente também criar essa rede em relação à possibilidade, né, de ser remunerada pelo trabalho que a gente faz. Por que eu estou falando disso? Também, entre outras coisas, por causa de um contexto de austeridade cada vez maior que a gente vai vendo, dos cortes que estão sendo feitos para a cultura, né? São Paulo ainda tem um monte de fomento, um monte de coisa, mas em outros lugares, assim... E eu acho que aí é até onde entra um pouco, talvez, até uma certa competitividade pelas migalhas que são dadas a gente, né? Se você sair um pouco do... por exemplo, o SESC, que é uma instituição incrível, que paga um monte de coisa, que tem muito respeito por quem trabalha, mas já em outras instituições, sobretudo as que são privadas, assim, com dinheiro 100% privado, fica bem mais complicado acessar esses lugares. E aí uma solidariedade de classe nunca é ruim. Eu tenho, sobretudo, contato com, acho que, sei lá, Érica Zíngano, Regina Azevedo. Érica Zíngano é cearense, Regina Azevedo é do Rio Grande do Norte, a galera de Recife, Belpuã, Angélica, né, que foi vizinha de Berlim durante muito tempo. Angélica Freitas, que acho que eu me lembro quando a gente estava conversando, eu vou até contar uma pequena anedota. Quando a gente estava... A gente não, né, que eu não editei o livro, pelo amor de Deus. Peraí, Cláudio, corta isso. Eu me lembro que quando a Heloísa... Conversava com você? Quando a Heloísa Buarque estava fazendo o trabalho de edição do livro, do 29 Poetas, ela fez com Júlia Klein, inclusive, que é uma pesquisadora, poeta lá do Rio de Janeiro. E a gente conversava muito. E um negócio que eu não entendi, eu disse, Heloísa, por que a Angélica não está aqui, nem nessa escolha? E aí ela disse, não, porque ela é a mãe de todos vocês. Porque, assim, ela já está nesse livro, sem estar nesse livro. Você está se referindo, para quem está escutando a gente, ao livro Um Útero é do Tamanho de um Punho. Eu estou me referindo ao 29 Poetas hoje, isso, né? E a Angélica... E a Angélica é a mãe de todos nós, porque quando ela lançou O Útero é do Tamanho de um Punho, ela criou... Pronto, ela foi como se ela tivesse jogado assim, um monte de semente, assim... Ela já tinha uma institucionalização, digamos assim. Mais ou menos, porque ela também levou muita porrada, né? Eu também assim. acho, mais ou menos. Mas ela saiu na frente levando porrada. Ela saiu na frente levando porrada, cotovelando um pouco, para abrir um pouquinho mais de espaço para as outras que vieram depois, né? Já tinha o Milkshake, que foi um livro que recebeu, eu acho que, algum carinho, porque vinha junto com a coleção muito interessante que tinha na COSAC, que o Carlito Azevedo fez a curadoria, e era uma coleção bem interessante de apresentação desses poetas do começo dos anos 2000. Isso. Mas aí a gente vê bem a perspectiva da Elo, porque a Elo estava querendo assim, um lançamento. Exato. Sabe? A Angélica já tinha, de repente, de uma certa forma... Ela ganhou o ABCA e tal, já tinha conquistado um lugar. Mas é isso, que eu também acho importante fazer justiça assim, ao que a Angélica passou, né? Porque Um Útero foi muito importante pra gente, mas também sofreu muita retaliação, né? Foi muito violento. E foi violento porque, justamente, quando eu li O Útero, eu me lembro como se fosse hoje, assim, eu não tinha dinheiro para comprar o livro. Eu estava aqui, sentei na livraria, e eu fiquei assim, meu irmão, eu nunca li um negócio desse. Foi uma loucura. Foi muito impactante, e aí pronto, gerou, né, muita coisa que veio depois. E aí Elo explicou dessa forma, a Angélica já está nesse livro, por causa de vocês todas, né? E nem lembro mais da tua pergunta. Mas a gente se fala, a gente fofoca, e pronto, mas muitas histórias. Eu acho um traço, agora você levantou também a questão do profissionalismo, aí de repente deu um elo grande, porque essa era uma preocupação grande da Ana Cristina César, né? A relação com as editoras, a remuneração, a gente tinha um diálogo sindical também, e ela era bastante pragmática com relação a essas coisas. Mas tem uma diferença muito grande entre as meninas cis e trans, que eu acho que esse é o cenário, e antes, né, que eu acho que tem muito menos competitividade do ponto de vista artístico e estético. Acho que começa a surgir a competitividade quando você precisa interagir com o capital
aí sempre vai ter as individualizações, as escolhas, dar problemas, não pode ser também vencido também, pode ser vencido. Com a revolução. Com a solidariedade, com a revolução, tem razão. Né? Mas eu acho que acabou no Brasil, na parte intelectual, ou pelo menos na parte literária, no segmento literário, um tipo de competitividade que era muito forte até um certo momento. Né? É simbolizado mesmo pela geração marginal versus concretismo. É simbolizado muito. Eu falei daquele triângulo, né? Geração marginal, concretismo e sociológico de São Paulo. Isso eu acho que foi completamente superado, primeiro por um ecletismo de um oba-oba. Agora, eu acho que hoje tem isso, tem o diálogo, o interesse pelo texto, e acho muito bonito realmente. Né? E há um respeito por diferenças estéticas muito grandes. Sim, né? Sim, exatamente. E tem também isso, né, como você falou, né? Quer dizer, tem essa franqueza. Tem poema que é péssimo. Né? Isso eu acho tão importante, para enriquecer mesmo o nosso próprio trabalho. Assim. Exatamente. Essa conversa franca entre a gente. Infelizmente, a gente tem que encerrar. Agradeço muito, Adelaide, Ítalo. Foi uma conversa muito, muito boa. Obrigada, Josélia. Foi ótimo. Passeio pela Literatura Brasileira é produzido pela Biblion, a Biblioteca Digital Gratuita de São Paulo, uma iniciativa do Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, sob a gestão da SP Leituras. Produção executiva SP Leituras. Técnica de áudio e vídeo Pé de Pano Produções. Edição Denise Correia.